Olá, bom dia, como vai? Tudo bem? Hoje é domingo, dia 16 de janeiro de 2022 e, como de hábito nos domingos, eu vou responder os comentários que eu tenha recebido ou na minha rede social, LinkedIn, ou via WhatsApp, ou algum comentário aqui no canal. Tá? Durante essa semana eu tive a oportunidade de falar sobre as pequenas e médias empresas que metade delas não chegam aos 5 anos aqui no Brasil, e qual era o custo que isso representava para o país, não é? E por que esse fenômeno acontecia, qual era um dos fatores relevantes para que isso acontecesse, que é o fato de a inexistência de emprego para todo mundo faz com que eu, que não sou empreendedor, mas eu acho que eu tenho que ter emprego. E aí o que eu faço? Eu vou lá e abro a minha própria empresa, né? Então, uma das perguntas que eu recebi foi o seguinte: por que é que as empresas grandes quebram? Você falou do pequeno e do médio que não chega aos 5 anos, mas e o grande? Por que quebra? Eu vou dividir o tema do grande em dois aspectos: a empresa familiar e a empresa de capital aberto, sociedade anônima, que é administrada por gestores. Então, eu vou dividir dessa maneira, tá? A empresa familiar, que é inclusive a minha área de atuação, proporcionando a sucessão geracional da empresa, ou seja, transferir essa empresa para a terceira geração, né? No Brasil, a gente considera que a empresa familiar é aquela que esteja na família, sob o controle da família, por 3 gerações. Então, na hora que você está passando da segunda para a terceira geração, aí a gente tem caracterizado que é uma empresa familiar, e é nesse momento que eu atuo. Esse é o momento mais crítico da empresa familiar de longa data. Por quê? Porque a sucessão geracional às vezes acontece pelo mesmo motivo. Ou seja, nesse caso, pela mesma motivação. Ele não tem emprego, ele não estudou o suficiente, o currículo dele não tem embasamento, só que ele tem um padrão de vida elevado que ele não consegue manter sozinho. Então, se eu for trabalhar na empresa da família, eu consigo manter meu padrão de vida, porque lá na empresa da família. Só que ele não acompanhou, na sua grande maioria, ou às vezes até acompanhou o crescimento da empresa e participou das decisões, e participou da expansão do mercado, lançamento de produto, aquisição de máquina. E na hora que é passado para ele a chave da empresa, estamos aqui agora, a empresa está sob o seu comando, ele recebe o comando da empresa e diz: agora você não manda mais. Porque se você está passando o comando para mim, você não manda mais. E aí o empresário fica naquela de: como é que eu faço? Eu vou ter que continuar aconselhando. Então eles fazem reuniões no café da manhã, fazem reuniões no almoço para discutir os assuntos da empresa e fazem reuniões à noite para discutir os assuntos da empresa. Só que existe uma descontinuidade dos projetos. Porque agora eu tive essa ideia, agora eu tive aquela outra ideia, agora quero fazer aquilo outro, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Não se estrutura um planejamento estratégico de implantar 3 a 5 no máximo inovações dentro daquilo que já existe. Todo dia, ou seja, 365 dias do ano, aparece uma nova ideia, porque nós vamos ganhar dinheiro com isso. Então, o que é que acontece aí? Por que é que nós vamos ganhar dinheiro com isso? Porque nós temos dinheiro para fazer qualquer coisa. A empresa está saudável, a empresa tem fluxo de caixa, a empresa tem capital, a empresa tem patrimônio. Então vamos lançar a mão desse patrimônio que está aí imobilizado e botar ele para produzir riqueza. Em linhas gerais, está coberto de razão. Mas na prática, o que é que acontece? Imobiliza-se o capital, o planejamento do negócio ele não é feito de uma maneira estruturada. Eu vou ter a oportunidade dessa semana ainda de conversar sobre planejamento, planejamento estratégico, gerenciamento de projeto. Gerenciamento de projeto. E o que acontece? O projeto não está bem estruturado e quando ele entra em prática, aquilo que custava 1x custa 5x.
Aí ele compromete o fluxo de caixa da outra empresa. Aí ela não vira, acaba não acontecendo. Aí traz agora o dinheiro emprestado do banco para manter essa empresa aqui. Mas essa empresa é uma empresa nova. Esse negócio, esse braço de negócio aqui é novo. Ele não tem crédito no mercado. Quem tem crédito é a empresa grande. A empresa mãe é que tem crédito. Aí, ok, a coisa não funciona bem, o patrimônio da família começa a responder nos bancos para gerar fluxo de caixa, para que a empresa anterior que estava saudável continue vivendo. Por que eu estou te falando isso? Porque você pode duvidar do que eu estou te falando, mas eu já vi mais de 500 vezes isso acontecendo. E aí cabe a você acreditar em mim ou não. Você que sabe. A opção de acreditar em mim ou não é sua. Pois bem, então na diversificação eu tenho dinheiro, lanço mão do dinheiro. Comprometo aí em função da sucessão geracional o fluxo de caixa de duas empresas que poderiam ser promissoras. Qual é o remédio para isso? Fechar a oferta de capital. Quando um sucessor chegar para você e disser assim, pai, avô, genro, como é que é? Sogro, eu preciso de X para fazer, você já é um homem bem-sucedido, chegou até aqui, trouxe a sua empresa, e você já sabe que no Brasil vai custar 5 vezes mais. Então, quando ele disser assim para você, custa 3 milhões, você sabe que custa 15. E aí você diz para ele, me apresenta o plano de negócios. Critica o plano de negócios. Abre as dúvidas. Abre as dúvidas. É agora de você economizar dinheiro, é agora. Quando você devolver para ele, você diz assim, olha, agora eu acredito que esteja pronto, mas nós temos só 300 mil para fazer isso. E aí você já sabe que você vai gastar 1,5 milhão. E 1,5 milhão para ele aprender é mais ou menos o que você vai gastar numa faculdade para ele aprender. Se você mandar ele estudar fora do país, você vai gastar mais ou menos 1,5 milhão para aprender e ele vai chegar aqui sem saber como é que funciona o Brasil. Então, desse jeito, você vai investir 1,5 milhão e ele vai conseguir aprender como é que o Brasil funciona. E você monitora para que dê certo. Então, jamais entregue a chave e diga assim, ó, tá contigo. Não, tal tarefa tá contigo. Principalmente a venda. Coloca logo no colo a venda. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, ficam imaginando que vender é vergonhoso. E vender não é vergonhoso. Vender é o que sustenta 110% de todas as indústrias que existem no mundo. Todos os empregos que são gerados no mundo são gerados porque alguém sabe vender um produto. Então, coloca ele para vender. Se ele não souber vender, coloca ele num curso que aprenda a vender, que tem um montão de curso por aí afora agora. Falando um pouco das empresas grandes. Por que as empresas grandes vêm à falência? As empresas muito grandes, com 3 mil funcionários, com 50 mil funcionários, também familiares. As empresas familiares que vêm a sofrer esse tipo de percalço é porque um efeito externo também aconteceu e ela estava com o fluxo de caixa dela comprometido. Ou porque ela tem uma diretoria onde cada um ganha 50, 70 mil reais por mês de salário, mais um prêmio anual de 1 ano de salário que é entregue em abril, e ele não quer correr risco. Não faz marola, porque eu só quero continuar aqui nessa boa vida. Então a falta de comprometimento da diretoria de uma empresa grande também complica muito a vida se por acaso um efeito externo acontecer, se a governança for uma governança frágil. Eu tô te falando só de coisa que eu já vi, tá? Eu tô te falando de Mesbla, eu tô te falando de Panam, eu tô te falando de Varig, eu tô falando de coisas que eu assisti. Eu não tô aqui inventando absolutamente nada. E o outro fator, a empresa de sociedade anônima de capital aberto, às vezes uma circunstância externa muda. Exemplo,
A gente tinha no Brasil a Companhia Nacional de Álcalis, localizada no litoral do Rio de Janeiro, na cidade de Arraial do Cabo. Ela fazia uma mineração do fundo da Lagoa de Araruama, retirava de lá conchas, matéria-prima dela era calcário, o que hoje por si só já fecharia a empresa, porque isso é um crime ambiental, né? E naquela época o governo Collor tomou a decisão de eliminar as barreiras protetoras para que você pudesse comprar essa matéria-prima, esse insumo da indústria química, no mercado que melhor te oferecesse. Como ele era o único fornecedor de um mercado interno, que é do tamanho do Brasil, o tamanho de um continente, ele, da noite para o dia, ficou sem poder competir com os preços. Então, você pode imaginar que isso é uma covardia, que isso está certo ou que isso está errado. As notícias, elas não são boas nem ruins. As notícias, elas simplesmente são. Então, um alto executivo, ele tem que estar preparado para resolver problema e preparado para escutar todas as notícias, né? E daí endereçar a solução. A liderança está no colo dele, é ele mesmo que tem que orientar a solução. Nessa próxima semana eu vou começar uma série de vídeos falando sobre startups, sobre valuation e de que maneira você pode buscar um aumento de valuation para a sua startup. Bacana? Te desejo uma excelente semana, um bom domingo. Até amanhã.